Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje nós vamos falar sobre o futuro e a evolução da genética com a professora Tamires. Olá, Thiago, tudo bem? Aos ouvintes, estão aqui. É um prazer estar nesse espaço aqui reservado justamente para nós agregar um pouquinho de conhecimento. E o assunto de hoje é muito interessante, eu tenho certeza que os jovens aí vão gostar demais, porque a genética é um assunto que fascina muito, não é à toa que ela está sempre presente no cinema, nas séries, na literatura. Então é algo assim que o homem sempre buscou esse domínio e busca até hoje. E para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria falar sobre um clássico, né? Que todo mundo sempre traz isso. Eu acho que tu já deve ter sido abordada diversas vezes sobre o Jurassic Park. Porque ali no filme, né, que é baseado na obra do Michael Crichton, né, que é um livro, ele traz uma ideia de reconstruir o DNA dos dinossauros a partir, reconstruir o genoma, né, dos dinossauros a partir do DNA que está presente no mosquito, que ele Isso. se alimentou do sangue do dinossauro e ficou preso na seiva ali, né? Isso. E só que sabemos que o DNA ele tem um tempo de vida finito e ainda mais acredito que sendo ingerido por um mosquito, obviamente que ele já se perde em todo o processo ali digestivo, enfim, não vai ser um DNA puro. Então já podemos descartar Jurassic Park, né? Com certeza. Então, o Jurassic Park, ele trouxe uma ideia, quem sabe, muito ampla em relação à genética. Porém, a gente precisa ter um olhar um tanto que cuidadoso. Por quê? Porque quando você olha o filme, você olha a arte que o filme engloba, muitas vezes você quer colocar isso em prática, né? E isso tem um lado bom no sentido de despertar na pessoa que está vendo o filme sobre a ciência e como que ele engloba a ciência. Mas nem sempre o que está no filme é uma viável, uma vertente científica e eu posso aplicar. Mas ressaltando esse ponto que tu falou sobre o sangue presente, digamos que no estômago do mosquito, né? Que ele é uma matéria orgânica e para que a gente conseguir fazer com que a gente replique o DNA de determinadas espécies em outras, né? A gente precisa se tratar de matéria orgânica. Mas como tem os milhões e os milhares de anos aí envolvidos, isso se tornaria um pouco inviável. Justamente por quê? Porque não tem fragmento suficiente para mim reproduzir um DNA verídico daquela espécie em si. Então, seria pouca informação para mim poder infelizmente, posso te frustrar falando isso, né? Porque, querendo ou não, a gente olha o filme, a gente vê toda aquela coisa e a gente realmente quer que aquilo seja um fato, né? Pra gente trazer aí essa realidade do filme para nossos dias. Mas a gente tem pesquisas hoje apontando para possíveis replicações de DNA. Mas não que a gente vai ter um Tiranossauro Rex como a gente tinha no filme, mas algo semelhante, quem sabe, a algumas características que eles tinham e a gente insere isso em espécies que a gente tem hoje, né? São técnicas como, por exemplo, o CRISPR, a clonagem, são técnicas onde você insere o DNA de interesse dentro de uma espécie já existente, ou, quem sabe, uma espécie que se extinguiu, mas não há muito tempo, porque o Jurassic Park em si, ele pega espécies de dinossauros que estão há milhões de tempos, digamos que extintos. Então, o que eu tenho ali é extremamente muito pequeno, fragmentos de DNA, né? Não gera uma proteína para que eu possa gerar um código lá na frente para gerar uma característica. Então, é um assunto extremamente novo, que precisa de mais base, precisa de mais aprofundamento, mas já é a ponta do iceberg. Né? A gente já consegue aí ter, quem sabe, né? Nós não vamos ter aí um animal com características de um dinossauro lá do Jurassic Park. O grande problema disso é porque os restos mortais dos dinossauros hoje são basicamente rochas, né? Exato. Porque foi os ossos que sofreram esse processo, né, da fossilização e não é possível extrair nenhum tipo de DNA desse material e também não temos um parente próximo dos dinossauros aqui para a gente poder estudá-los. Contudo, os estudos, né, os paleontólogos, eles apontam que a evolução dos dinossauros se deu através das aves. E em estudos recentes, até inclusive matérias foram publicadas, existe aquela questão de que toda ave existe códigos de características primitivas que foram suprimidas nelas com a evolução. Então, por exemplo, de encontrar ali em
em determinado momento evolutivo caudas, dentes, né? Que é muito famoso, inclusive, se tu pesquisar aí, a galinha raptor, né? A galinha dinossauro lá, que segundo os estudos, os cientistas poderiam tentar ativar. Claro, estamos falando aqui de uma forma bem Leiga. rasa, Isso. né? No mínimo. Mas até que ponto isso é verdade e esse ativar, por exemplo, uma cauda, escamas, dentes numa galinha, seria, cientificamente falando, possível e o resultado daquilo seria um dinossauro ou seria um outro animal? Sim. O que acontece? Quando a gente fala de técnicas de edição de DNA, a gente precisa considerar 2 pontos. O primeiro, qual o objetivo? Eu vou criar uma nova espécie ou algo que já existiu, trazer à tona, para simplesmente para mim ter um animal de estimação, quem sabe em casa, um galinhossauro, né? A palavra que a gente estava ouvindo falar por aí. Quais seriam os possíveis vantagens e desvantagens de eu fazer isso? Essa é a primeira questão. A segunda, as técnicas que existem hoje de edição de DNA são o quê? A clonagem e a CRISPR, ou CISPR, como queira, envolvendo outras. Porém, o que vai ser feito? Quando eu pego um núcleo, uma célula que não tem núcleo, e coloco dentro dela, consiste a clonagem, dentro dela, um DNA do meu interesse, como essas características que tu falou, com dente, cauda. Então, por exemplo, vou pegar lá características do dinossauro e inserir dentro, quem sabe, de uma elefanta. Sei lá, né? Estou trazendo aqui um exemplo bem raso. Será que essas características, de fato, elas vão se manifestar da mesma forma que se manifestou nos dinossauros? Então, a gente tem toda uma questão de tempo, uma questão de adaptação e de evolução. A ciência, ela trabalha com probabilidades. Pode dar super certo, como pode dar super errado. É o exemplo que a gente teve, quem sabe, da ovelha Dolly. Não sei se tu já teve conhecimento sobre isso, né? A ovelha Dolly, ela foi o quê? Implementada, um DNA, dentro de uma ovelha que já tinha 6 anos, né? E normalmente uma ovelha, ela dura cerca de 12 anos. Então, a ovelha que recebeu o DNA de interesse, ela tinha 6 anos. A ovelha jovem ia se reproduzir, ia se desenvolver ao longo do tempo. Então, a ovelha Dolly, o que aconteceu? Ela era uma ovelha jovem, mas com uma doença de uma ovelha velha. Então, ela morreu com os 12 anos. 6 anos da espécie que recebeu, a doadora, e mais 6 anos daquela que se desenvolveu. Então, se tratando das características, a gente precisa considerar isso. A edição de técnicas de DNA dentro, hoje, da ciência é algo que ultrapassa alguns limites éticos, certo? Então, a gente precisa considerar aquela pergunta que eu fiz. Para que eu vou fazer isso? Quais são as vantagens para o animal de eu trazer ele de novo, né? A ciência fala de desextinção. É você trazer o animal que já morreu há milhões, há milhares de anos para uma espécie hoje que se vive no nosso meio. Então, eu acredito que é possível. Em que sentido? Na edição de características, mas não na criação fiel daquele animal que se tinha há muito tempo atrás. Até porque tu trouxe o exemplo da ovelha Dolly, que nós estamos falando ali de implantar um embrião de uma ovelha em uma outra ovelha. Perfeito. E, por exemplo, assim, se nós conseguíssemos... Primeiro, eu não sei se tu consegue nos explicar, mas é algo do tipo... Essas características é algo que os cientistas conseguem ativar e desativar, como se fosse assim, chavezinhas, cauda, ok, dentes, ok. Mas vamos supor... O resultado daquilo ele conseguiu mapear, ele gerou um embrião e ele vai implementar. Vamos supor que ele conseguiu fazer um dinossaurozinho lá, um raptor lá. Mas ele vai colocar esse embrião aonde? Por exemplo, numa galinha. E esse embrião numa galinha ele conseguiria se desenvolver? Porque tu não tem um animal hoje vivo, que eu digo similar, para comportar a gestação, porque às vezes a gente já vai entrar em era do gelo, por exemplo, de um mamute num elefante. É bem similar, bem parecidas espécies, tu consegue pensar assim, tempo de gestação, algumas características, mas por exemplo, nessa questão dos dinossauros em si, onde a gente poderia colocar esse embrião, seria viável colocar um embrião, por exemplo, dessa galinha dinossauro numa outra galinha? É aquela questão, né? Quando a gente pega espécies que, de acordo com o relato evolucionista, diz o quê? Que a galinha poderia ter sido um ancestral dos dinossauros, em tese, sim. Mas é como eu te falei, na prática, tudo muda.
Por quê? Porque a partir do momento que eu crio um tipo de experimento na qual eu tenho controle até determinado ponto, pode comprometer toda a minha pesquisa após esse ponto que eu ultrapasso. Então, mais ou menos assim. A questão que tu falou ali, da Dolly, ela era uma ovelha que representava um embrião de um ser semelhante a ela. Então, ela tinha condições de desenvolver algo. Se tratando da galinha hoje e do dinossauro, a gente sabe que isso é inviável. Não tem como eu colocar o DNA ou o fragmento desse DNA dentro de um animal que pela coluna geológica, eles estão extremamente diferentes, eles são novas espécies. Então, é muito difícil você pensar que uma galinha pode virar um dinossauro. Como eu te falei, eles podem ter características que se assemelham ao dinossauro. Como, por exemplo, a galinha, por exemplo, hoje, ela não voa, né? Ela tem pequenos saltos ali. Mas será que eu colocando uma característica de determinado animal ali, que espero que ela voa, que ela possa ter uma cauda como o dinossauro tinha, dentes como o dinossauro tinha, né? Porque a galinha hoje, ela tem bico. Então, para mim poder ter uma característica de dente, eu preciso de vários fatores, o ambiente é um deles. Então, se o ambiente, ele selecionar essa característica que foi implementada por meio do DNA, é possível que isso venha a se manifestar. Porque uma coisa, Thiago, é você conter a informação do teu DNA para determinada característica. Outra coisa é você expressar essa característica, né? Então, aí a gente fala da epigenética, que a epigenética é o quê? É o ambiente te empurrando a expressar aquela característica que já está determinada no teu DNA. Então, a gente volta aqui para a possibilidade. Sim. Na verdade é um campo muito amplo e por tudo que tu falou, se torna pouco plausível, pelo menos por conhecimento que nós temos hoje, imaginar a recriação de um dinossauro, por mais frustrante que isso possa ser para todos que estão ouvindo, que são entusiastas, né? Eu me encaixo dentro deles. Mas já não é tão distante a ideia de nós recriarmos animais da era do gelo. Por exemplo, já foi, inclusive, criado, né, feito um ensaio com o lobo terrível, embora que ele não seja exatamente o que era o lobo terrível, mas temos, por exemplo, exemplares do mamute muito bem preservados, né, que tem inclusive os tecidos, tudo ali, por conta de ter sido preservado no gelo. Para um mamute já seria possível a ciência trabalhar algo ali, de fazer o mapeamento desse DNA e tentar replicar isso em um elefante moderno, né? Sim, porém, o que acontece? Quando a gente fala dessas duas espécies específicas, do lobo selvagem, o lobo terrível que tu comentasse, e o mamute, eles são espécies mais atuais, ou seja, que se extinguiram por bem menos tempo do que os dinossauros. Então, a chance disso acontecer é maior, justamente porque são animais que eu ainda tenho fragmentos de DNA orgânicos que podem gerar uma característica na qual eu tenho interesse. Então, eu acredito que sim, é uma área que a gente precisa investir, porém, sempre levando em consideração o quê? Que a gente tem toda aquela questão ética. O que isso vai causar para o animal? Implementar ele hoje, na natureza hoje, o habitat hoje, será que vai ser vantajoso para ele? Será que ele não vai dar um desequilíbrio ecológico dentro desse ambiente que eu inseri ele? Será que esse animal, ele vai conseguir se reproduzir dentro da mesma velocidade que ele vinha fazendo isso lá na época que ele viveu? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração, porque a tentativa é válida, desde que eu considere esses pontos. Então, acredito que sim, é a pontinha do iceberg que a gente tem aí, né? Uma grande questão é se é possível e para quê. Exato. A questão, por exemplo, do lobo terrível, sabemos que ele não tem um DNA idêntico ao que era o lobo terrível na época, que foi assim como tem no Jurassic Park, ali, as lacunas a serem completadas, que eles completam essas lacunas com, acredito eu, com informações de lobos atuais para complementar essa cadeia. Então, de fato, é mais fácil a gente imaginar a ideia de uma criatura construída em laboratório com características dos animais que viveram, do que de fato nós ter a recriação genética desses animais, né? Isso aí a gente já
é praticamente, a gente poderia dizer que seria quase um híbrido, né? Você pegar aí características de um animal de interesse, né? E inserir dentro de um animal que você queira características semelhantes. E isso acontece já em determinados grupos de plantas, né? Por exemplo, a gente tem aí o grupo dos transgênicos, que são plantas totalmente modificadas geneticamente, e a gente teve sucesso nisso. Mas são organismos, digamos assim, mais simples comparado com um animal, né? Que tem uma vida que não é fixo como uma planta e tudo vai. Então, isso só é possível por meio daquilo que eu espero. Ou seja, a ciência ela está relacionada com a hipótese, o experimento e o resultado. Então, a partir do momento que eu tenho vantagens, não só sobre o animal, mas sim pelo equilíbrio que ele vai trazer, eu posso sim dar continuidade nisso. Mas não ao ponto de eu dizer que aquela coisa, sabe, a expectativa e a realidade. Isso sempre pode ser meio frustrante quando tu pega, por exemplo, um grupo de pesquisadores e tu diz para eles, ó, vamos fazer, vai dar certo, teoricamente deu, então na prática também vai dar. Então eu preciso ter um cuidado nessa fala, que é o que muitos cientistas hoje ficam travados justamente por conta disso, né? É esse campo que a gente tem de saber expor as ideias, sempre dizendo, ó, pode vir a dar errado. E isso se torna, quem sabe, às vezes uma barreira para dar continuidade ao que a gente realmente busca, né? Certamente, né? Uma das aplicações que poderia ser feito disso se diz respeito aos animais extintos, não por questões de processo natural, Sim. mas por interferência, por exemplo, do homem. Sabemos que tem vários animais aí que foram extintos pela ação direta ou indireta do homem, e nesse cenário eles poderiam ser recriados. Por exemplo, estava você falando agora do dodô. Sim. O dodô, por exemplo, era uma ave que ela não tinha ali predadores, mas daí com a questão da introdução do homem, ele veio trazer ali os predadores, né, para aqueles locais, porque eram animais que não tinham como fugir dos cachorros e de outra, da próprio consumo até do homem em relação a ele. Por exemplo, hoje, trazer um dodô de volta à vida, nós traríamos um dodô ou nós traríamos uma outra espécie? Então, se tratando do dodô, a gente precisa considerar o quê? O dodô é uma espécie que, como tu falou, como ele não tem o predador natural dele ali, ele sempre vai ser como se fosse um grupo de populações que estivesse à mercê. Primeiro, que ele não vai ter como se desenvolver, ou ele vai aumentar a população dele muito rapidamente comparado com outros, justamente por não ter predador. E isso pode causar um desequilíbrio totalmente na cadeia, ecologicamente falando. Então, qual é a vantagem? Novamente, pergunto, qual é a vantagem de eu colocar um animal que hoje, quem sabe, não tem um predador natural, ele vai vir para esse habitat? Será que as condições hoje do meio ambiente, da questão do desmatamento, da poluição, será que isso vai ser vantajoso para esse animal? Qual é o tipo de estresse que eu vou causar nesse animal, colocando ele hoje no ambiente que a gente tem? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. É uma espécie diferente da que se tinha, com características abordadas da espécie lá de trás. Ou seja, quando eu pego uma espécie lá de trás e pego algumas características específicas, eu vou conseguir reproduzir. É pelo menos o esperado. Se isso vai acontecer, é um grande desafio para nós, né? Porque o problema da ciência hoje é controlar o DNA dentro da espécie. Porque eu consigo. As bactérias, a gente faz isso. As bactérias fazem o quê? Elas tiram o DNA de determinado vírus, por exemplo, deletam, e isso é vantajoso para elas. Mas será que essa espécie ela vai conseguir deletar ou inserir características que de fato é vantajosa? Será que esse animal ele não vai, quem sabe, desenvolver características que para ele pode ser uma aberração e isso tornar inviável a vida para ele nesse planeta? Então tudo isso precisa ser, são testes, são hipóteses que a gente precisa levar em consideração. Isso esbarra muito na ética Isso. e sabemos que até se não fosse por questões éticas, o estudo estaria muito mais avançado, mas sempre que nós pensamos assim nesse estudo de mapeamento genético, né, de desvendar o genoma, a gente sempre relaciona isso a uma aplicação no ser humano, porque acredito que tudo isso é um grande laboratório
para entender os avanços, digamos assim, em espécies diferentes. Por exemplo, vamos trabalhar aqui no mamute, no dodô, mas se eu descobrir aqui o segredo, descobrir o caminho, naturalmente eu posso aplicar isso daqui para o ser humano. Por que eu te pergunto isso? Porque hoje em dia uma grande indústria bilionária, enfim, riquíssima é a indústria farmacêutica. Sim. E todo mundo busca algumas coisas, que nem o aprimoramento humano, né? Hoje em dia, as pessoas mais idosas têm um aspecto muito mais jovial, a sua aparência, ou até mesmo tem aquela questão da idade natural da pessoa com a idade genética da pessoa, Sim. né? De quanto que a pessoa tem lá 40 anos, mas ela é equivalente a uma Sim. pessoa de 30 anos. Então, por exemplo, de que forma isso poderia ser explorado em fazer um mapeamento ao ponto de que nós conseguíssemos regredir essa nossa idade biológica? Isso eu acredito que com certeza é algo que passa muito pela mente dos cientistas e que eles buscam muito esse tipo de controle, esse tipo de domínio, né? Então, se tratando de genoma, de DNA, eu sempre gosto de comparar, que é o que eu falo justamente para os alunos. Tu pega uma caixa de lápis de cor, que tem, sei lá, 24 cores, e tu dá na mão de 100 crianças. Cada uma vai produzir um desenho diferente. Uma vai produzir uma casa, outra uma árvore, outro vai produzir um outro cenário, enfim. Cada um vai desenvolver com a matéria-prima que foi dado algum tipo de desenho. O DNA, ele seria a caixinha de lápis de cor. Ele tem uma capacidade, um potencial imenso de expressar novas características com a mesma base, certo? Então, quando tu fala em regredir a idade biológica, isso seria digamos, um despertar de tudo, né? Porque hoje nós temos o quê? Nós temos tratamentos que são baseados com base genética do rejuvenescimento. Tanto como bem tu falasse, o novo 30 é o novo 20. Né? Quando tu olha os idosos, 60 aí, tem 60ões aí que, meu Deus, são mais novos do que a gente às vezes. Então, isso, em tese, ele já é um avanço tecnológico relacionado na biologia molecular. Agora, tu regredir o avanço, digamos, regredir a tecnologia no sentido de que você consiga fazer com que a pessoa diminua a idade biológica, eu acredito que, pelo que eu já vi, isso hoje é inviável, é impossível. O que tu pode fazer é o quê? Lembra lá do desenho? É alterar as características em base no DNA para que essa pessoa rejuvenesça, ou seja, ela tem uma aparência. E o principal fator que está imperando aí é o ambiente. Então, o ambiente ele vai promover as novas características baseado naquilo que você vive. A epigenética está aí hoje para mostrar que tanto a ideia do comportamento humano quanto a genética, ela pode sim se encontrar lá na frente e produzir uma nova característica. Não estou dizendo que vai gerar uma nova espécie, mas uma nova característica que pode ou não ser vantajosa para ela. No caso, aparentar ser mais novo, ter mais condicionamento físico devido às tuas práticas. Então, a ideia aqui é fazer com que o teu comportamento venha explorar os possíveis genes que já estão predispostos dentro da célula. Entendi. No caso, a gente consegue manipular a aparência, mas não consegue manipular, de fato, o funcionamento, o processo de desgaste. Né? Por exemplo, quando tu fala-se disso, a gente tem dois princípios dentro da genética, que é as características genotípicas e as fenotípicas. As genotípicas é aquilo que está lá no teu DNA. Isso que tu vai passar para frente, né? Que vai ser dável, digamos assim, na tua próxima geração. Agora, digamos, as fenotípicas tu pode alterar. Então, eu posso ir lá e fazer uma cirurgia no meu nariz. Eu não gosto do meu nariz. Mas o gene para o nariz ruim, que eu não gostava, é esse que eu vou passar adiante. Então, eu mudei uma característica fenotípica, mas o meu DNA eu vou ser passado para frente. Eu posso desenvolver uma característica diferente do nariz, digamos, do gene que codificou aquele nariz que eu não gosto. Até pode. Isso vai depender muito do gene que vai se expressar nessa pessoa, que a gente tem aquela relação de dominância e recessividade. Não é os dois que vai se expressar. Um tem que se submeter ao outro para a característica venha se expressar. Então, volto naquela fala que eu tive antes. Uma coisa é eu portar isso aqui, outra coisa é eu expressar isso, né? E isso explica muitas doenças. Às vezes a gente vê aí casos de pessoas, por exemplo, eu tenho uma doença, mas essa doença eu herdei da minha mãe, mas a minha mãe não expressou.
Ou seja, eu herdei o gene que é da doença, mas em mim expressou e nela não. Isso mostra o quê? Que tem DNAs que são ativos e outros não. E o que, que vai fazer essa ativação? O ambiente. Então, sim, a gente pode, dentro dessa área, sim, querer que alguns genes específicos venham ser expressos de acordo com o interesse. Se ele vai ou não, é uma possibilidade. E futuramente, obviamente, não temos esse cenário hoje, mas com o avanço da tecnologia, da pesquisa, seria possível imaginarmos um futuro onde nós poderíamos escolher quais características a gente iria passar adiante ou não? Então, já se tem hoje clínicas que trabalham com essa possibilidade, porém, nós voltamos no viés ético. Porque é aquela coisa, a gente consegue controlar a pesquisa até certa. Tu tá lidando com um ser que é estático, não é estático, né? Ele é variável. Então, é aquela história. É o mesmo que acontece com células-tronco, né? A célula-tronco é o quê? É aquela célula que ainda não se especializou. Então, é aquela história. Quando eu te pergunto, o que tu quer ser? Ah, eu quero ser tal coisa. Tu já sabe o que tu vai ser. A célula-tronco, não. Então, ela pode ser qualquer coisa. Mas esse qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Então, foi o que aconteceu, acho que numa pesquisa que eu até li recentemente em Israel. O cara era tetraplégico, eles inseriram células-tronco na medula com a ideia de que aquela célula-tronco regenerasse o tecido para que trouxesse o movimento. Teoricamente, é possível. Mas nasceu um dente na coluna do cara. Nossa. Então, assim, é aquele potencial. Tu vai chegar lá no meu consultório, eu sou médico. Não, Thiago, tem cura para essa tua doença. É muito arriscado eu falar isso, entende? Então, eu preciso hoje, a ciência ainda ela tá presa nesse viés ético, né? Que eu preciso ter cuidado no que se fala. Tem que trazer essa esperança, mas ao mesmo tempo tratar isso com muito cuidado. É muito complicado isso do ponto de vista ético, por causa que teria que ser feito muitos testes. Exatamente. E testes em quê? Exatamente. Em seres humanos, então vamos promover um show de horrores para a gente conseguir chegar. Não, vamos descartar todo esse lixo aqui que deu errado para a gente ter agora o domínio. Então. É o caso da Dolly, né? Sim. Ela teve quase 200 embriões descartados até dar certo. Sim, que nem tu falaste agora, né, na questão de gerar um dente na coluna do cara. Eu ia te perguntar até, por exemplo, e se os pais quisessem manipular para que os olhos dos filhos fossem de determinada cor? Beleza, podemos manipular. E se causar algum erro, algum defeito por conta dessa manipulação? Exato. Daqui a pouco, a gente acertou a cor ali, mas daí a pessoa ficou cega. Que bom que a ciência pudesse controlar isso dentro do corpo humano, porque a gente teria aí a cura de inúmeras doenças, né? Sim. O câncer, por exemplo, é um deles. É tu controlar o gene, o DNA, de forma que tu consiga dizer pro gene, ó, isso tu faz, isso tu não faz. Então, isso seria... Isso hoje, a nível de teste em animais, é feito pesquisa nesse sentido? Então, a gente hoje em animais ficou muito restrito devido a toda a questão dos direitos dos animais, né? Então, hoje, essa questão, a gente usa mais, o pessoal usa mais, a comunidade científica, vírus e bactérias, que são animais, micro-organismos mais simples, né? Que têm uma vida menos complexa e leva a pensar que por ser um mecanismo de replicação de célula, é o mesmo que acontece em todos os organismos. Mas é como eu falei, é algo muito recente. Eu não posso pegar a replicação de um vírus, de uma bactéria, e comparar isso com uma replicação de um ser extremamente complexo, que é o ser humano. Então, eu preciso... É aquela coisa, é a pontinha. A gente pode começar por aqui. Sim. É como tu falou, né? Envolve muita coisa e é complicado, né? Porque como é que tu vai fazer testes, por exemplo, para tu ter uma exatidão, tu teria que ter um organismo muito parecido, que seria um outro ser humano. E daí como é que tu vai impor testes O pai da genética, que é Gregory Mendel, que ele é considerado hoje um dos principais pesquisadores da área da genética, ele começou o experimento dele em ervilhas. Nossa, ervilhas. Então, ele pegou ervilhas lá do gênero Pisum sativum e começou a colocar características de interesse ali. E aí ele percebeu que algumas características elas se manifestavam e outras não. Então ele pegou, por exemplo, ervilhas 100% verdes e 100% amarelas. O que vai sair? Será que vai sair misto? Será que vai sair? E saiu simplesmente
praticamente 75% amarelas e 25% verdes. Daí ele pensou, poxa, mas cadê a outra característica? E aí nasce aquele princípio de dominância e recessividade. Tem características que vão se manifestar com mais frequência e outras com menos frequência. Aí nasce ali os azão, azinho, né, que a gente estuda dentro da genética, para a gente ver que existem características que são mais marcantes, né? Então, ele mesmo começou fazendo algo dentro de uma planta que ele cultivava em casa, nem sequer estava buscando isso, né? Ele não estudava para isso, mas a ciência é isso. Se descobre, às vezes, algo fantástico dentro de algo simples, né? Então, não tem hoje como a gente pegar o ser humano como o controle, né, da nossa pesquisa. Eu preciso ter aí uma questão que já iniciou nas bactérias, no vírus. Quem sabe, futuramente, a gente possa ter. Falando um pouquinho em relação ao ser humano e essa busca a aplicações que seriam grandes soluções para coisas hoje que não têm solução, há muito tempo se tinha algumas notícias a respeito da manipulação genética em animais para que se criasse alguns órgãos ou características neles lá, que seriam uma ideia de uma possível reposição para nós. Hoje em dia, né, se a gente perder uma orelha, se a gente perder um braço, a gente vai ter que conviver o resto da vida sem ter nenhum tipo orgânico, né, de reposição. Pode até ter alguma prótese, né, sintética e tal. Da parte da possibilidade, levando em consideração o que a ciência apresenta de dados e não o cenário que nós temos hoje, mas vislumbrando um cenário de avanço. Seria possível futuramente nós manipularmos as células-tronco a ponto de fazer, por exemplo, a restituição de um membro perdido, seja uma orelha, seja um braço ou até mesmo algo mais complexo como um olho? Sim, ela tem potencial para isso. Potencial, sabe aquele negócio potencial? Eu olho para tipo, tu tem um potencial para ser determinada coisa. Se tu vai ser ou não, é outra história. Então existe um abismo entre o que eu quero e o que de fato isso vai se tornar. Então assim, possibilidade tem, né? É como a gente volta naquela questão. Como que o cientista vai controlar a célula-tronco dentro de um corpo ativo? Porque, como eu te falei, a gente está sofrendo mutação a todo momento, a gente está produzindo novas características, o ambiente é o principal fator de pressão que vai fazer você desenvolver novas características, e tudo isso junto uma célula de interesse meu, que eu quero que ela se comporte da maneira como eu gostaria. Então, possível, sim. É possível, a célula-tronco ela tem essa capacidade, né, de regenerar tecido, de se especializar naquilo que eu almejo. Então, a gente precisa de investimento dentro da área da ciência para que isso dê continuidade e a gente possa ver até onde isso pode chegar, para que o cientista venha, de fato, ter o controle mais preciso dessa pesquisa, né? É interessante porque isso daí envolve muito mais coisas do que simplesmente tu dizer para a célula o que tu quer que ela seja, porque tu pode dar o primeiro incentivo, é que nem um filho, eu quero que tu seja médico, daí o filho assim, não pai, eu conversando com meus amigos, influenciado pelos meus professores, eu decidi que eu quero ser engenheiro, porque teve fatores externos que influenciaram. Tu deu um direcionamento, mas os outros fatores mudaram. E daí, imagina, tu fazer algo num sentido de, por exemplo, uma mão e aquilo ali vira uma outra coisa. É o que a gente vê, né, dentro da obra de Charles Darwin, Na Origem das Espécies, aonde ele tenta explicar essa variabilidade que a gente tem de organismos dentro da mesma espécie. Então, por exemplo, nós, seres humanos, a gente é todos iguais, mas ao mesmo tempo todos diferentes, geneticamente falando. Então, como controlar? Quando ele foi lá, por exemplo, na Ilha de Galápagos, ele olhou lá o passarinho da mesma espécie, porém com 4 tipos de bicos. E isso intrigou ele. Por que ele tem esses 4 tipos de bicos? Justamente porque a alimentação deles era diferente. Um precisava pegar a semente do chão, tinha que ter um bico mais robusto. O outro tinha que pegar da árvore, tinha que ter um bico mais fino. E por aí vai. Então, isso mostra o quê? Que essa variedade de genes lá no DNA, ela pode sim ser expressa. De que forma? O ambiente é o principal fator. Ele vai te empurrar para que aquela característica de fato se torne. Se a gente quer uma característica de nosso
controle. Por exemplo, eu quero determinadas características para esse animal. Eu tenho que, pelo menos, criar condições no ambiente para que aquela característica venha se manifestar. Então, quem sabe seja mais ou menos por aí o caminho. Eu criar uma condição, um ambiente, para que aquela característica do meu interesse venha a ser expressa da forma que eu espero. Lembrando que tudo isso vai ter as intempéries aí, né? Mas, quem sabe seja o caminho. Bom, a gente falou aqui a respeito de se criar ou se substituir características, membros, mas sobre o aprimoramento humano, que é algo também que é muito buscado, trazendo aquele super anabolizante, né? Ou a manipulação ali do genoma ao ponto de trazer essa perfeição do ser humano. Como assim? Vamos supor, a gente pega ali o nosso maior strongman e ele tem determinadas características nas suas fibras musculares, o que concede para ele maior força, maior desempenho. Claro, sabemos que isso existe um treinamento, todas essas questões, mas existem pessoas que têm uma predisposição genética ali que favorecem o ganho de força, favorecem a velocidade. Seria possível num futuro de nós mapearmos isso e conseguirmos aprimorar essas características ao ponto de nós pensarmos na construção do super soldado que nem a gente vê na ficção ou super atleta? Então, se tratando dos mecanismos de adaptação e evolução que a gente estuda até aqui, quando a gente olha, por exemplo, para o Darwin, que é digamos que o pai da evolução, né, ele que trouxe os principais mecanismos de adaptação, a gente vê o quê? Logo no início do estudo de Darwin, nós tínhamos a teoria de Lamarck, que era conhecida como lei de uso e desuso. O principal exemplo que a gente tem nos livros aí é o pescoço das girafas, né? Então, de acordo com Lamarck, as girafas tinham um pescoço comprido porque elas precisavam pegar o alimento na copa das árvores e isso fazia com que o pescoço aumentasse. Veio Darwin. Não é bem assim. Nascem girafas de pescoço curto e pescoço longo. O que fez, então, só ter girafas de pescoço longo hoje? O meio. Para o ambiente que elas vivem, é muito mais vantajoso elas terem o pescoço longo do que o pescoço curto. Com o passar do tempo, se extinguiu as girafas de pescoço curto. Então, dentro da pergunta que tu falou, então é o seguinte, o que a gente vê aí? A gente vê o ambiente, novamente, como um fator de empurrão para que a determinada característica. Se eu nasci num ambiente onde todo mundo treina, onde todo mundo come de forma saudável, é mais fitness, ou seja, eu já tenho ali um ambiente que me empurra a desenvolver determinadas características, já com uma predisposição genética, ou seja, lembra lá do desenho das crianças com os lápis de cores, eu tenho ali um gene, quem sabe, que vai me dar aí um condicionamento físico diferente. E se o ambiente me favorece essa expressão, eu tenho como é que diz, o queijo, a faca na mão. Isso pode vir sim à tona. Mas o que eu tenho que considerar é o seguinte, não é porque eu não tenho esse ambiente que eu também não posso me tornar. Então, esse aprimoramento genético, ele é possível desde que o principal fator ambiental associado ao teu DNA venham culminar numa característica mais adaptável. Ou seja, eu preciso do ambiente me empurrando para determinadas características. Nada vai surgir do nada. Não vou ter uma característica, foi implementado em mim, sei lá, um gene que vai me dar um condicionamento físico. Se eu não estimular a expressão desse gene, eu não vou ter determinado comportamento, né? E isso é por meio dos estudos que a gente tem. Os estudos mostram que o quê? Que o genoma, ele é a associação do que tu herdou mais o ambiente. Isso é, digamos que, o resumo, né? Digamos que bem genérico do que o genoma pode nos dar aí na frente, né? Sim, cientificamente falando, estamos aqui anulando uma ideia que o cinema traz pra gente, por exemplo, num soro do super soldado lá do Capitão América, que pega lá o carinha, bom, primeiro que tem muitas coisas impossíveis ali, mas pega o carinha magrinho, até crescer ele cresce, até os ossos deles modificam. O Homem-Aranha, né? Mas de trazer, por exemplo, assim, primeiro, sem nenhum tipo de estímulo do ambiente, do meio, ele simplesmente ganhar uma massa muscular e uma força, e segundo, de ter uma força e uma velocidade acima das capacidades da espécie humana.
o que nós poderíamos vislumbrar no futuro seria de darmos, digamos assim, todas as ferramentas genéticas para que, com o devido treinamento, ele conseguisse chegar ao ápice do ser humano, lembrando que ele ainda estaria dentro dos limites de um ser humano, né? Por exemplo, nós não viríamos um corredor correr mais que o Usain Bolt, não veríamos um strongman erguer mais do que 500 quilos. Isso seria impossível, né? Impossível. Hoje, geneticamente, cientificamente falando, sim. Porque se tu não promover condições para que eu desenvolva o que já está pré-estabelecido, é muito difícil isso vir à tona. É óbvio que hábitos, isso se vale para tudo. Por exemplo, quando a gente pega a doença de diabetes, né, a gente tem aquela tipo 1 e tipo 2. A tipo 2, normalmente, ela vai se desenvolver. Por quê? Por conta dos maus hábitos. Então, a diabetes tipo 1, ela já está ali. Não tem muito o que eu fazer. Se eu não ter uma vida extremamente... Eu posso ter uma vida extremamente regrada. Ela vai aparecer, porque ela está ali, predisposta. Agora, tipo 2, não. Eu posso criar ela, ou melhor, desenvolver, expressar ela de acordo com o meu comportamento, os meus hábitos, digamos assim. E para a gente fechar aqui, ainda em cima dessa temática que nós estamos trazendo do aprimoramento, isso tudo nós estamos trabalhando aqui no campo das hipóteses, baseado no que já tem de artigos publicados e do que nós estamos acompanhando e também, obviamente, do teu conhecimento. Seria possível nós aplicarmos esses aprimoramentos para pessoas já desenvolvidas ou seria algo que seria manipulado para as crianças que fossem nascer? Te digo o seguinte, vamos supor que a gente fosse trazer um aprimoramento daquilo que eu te falei, da genética ali, da força, da velocidade, dessas características. O Thiago aqui, no auge dos seus 40 e poucos anos, se ele já é fraco, vai continuar sendo fraco. Isso seria viável aplicar para pessoas que, por exemplo, para eu aplicar isso em mim, ou isso seria só algo visando, por exemplo, assim, a gente manipular essas informações, essas codificações genéticas para as próximas crianças que forem nascer? Acredita-se o quê? Baseado no quê? Quando você pega uma criança que ainda ela não criou as memórias ali genéticas, em tese é mais fácil você manipular, fazer com que aquele indivíduo venha a ter características específicas. Um ser humano que já tem determinados hábitos, comportamentos, estímulos, você vai ter que muitas vezes, quem sabe, fazer um caminho reverso para que ele consiga expressar aquilo do meu interesse. Então, se for já pensando em criar seres humanos aprimorados, eu vou gastar o meu tempo, o meu dinheiro e a pesquisa naquilo que ainda não veio a essa vida. Mas hoje a gente já tem alguns suplementos e substâncias que podem levar ao desenvolvimento de novas características baseado no treinamento, entende? Então, o resultado seria melhor em crianças ainda que não se formaram, não tiveram hábitos, e que isso pode ser, quem sabe, uma forma de eu desenvolver um ser humano mais, não gosto da palavra evoluído, mas mais adaptável, digamos assim, de acordo com o meio que ela vive. Muito interessante. Prof, queria agradecer demais por estar trazendo assim, esses assuntos tão interessantes para nós. Eu acredito que as pessoas aí ficaram um pouco mais empolgadas a respeito da biologia, porque é um estudo fantástico, é um estudo da vida. Então, aqui a gente falou só um pequeno aspecto, uma pequena área de tudo que está abrangendo ali. Já fica aqui o convite para a gente falar sobre outras temáticas, para estar trazendo também novidades que vão surgir aí no campo científico. E queria mais uma vez agradecer pela tua participação, por estar compartilhando com os alunos aí todas essas informações. Com certeza, Thiago. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, né? A Rede Ângulo também, que, meu Deus, é uma rede que a gente ama, participa, os alunos também. Até eu comentei com alguns deles que eu ia vir, né? Professora, manda um salve. Então, um beijo para os meus alunos, que é vocês que fazem a caminhada e vale a pena. E com certeza, agregar conhecimento, a gente aprende junto, é uma troca, né, Thiago? E que seja o primeiro de muitos que a gente possa participar. Obrigada. Com certeza. E para vocês que nos assistiram aqui, mais uma vez lembrando o quão fascinantes são as matérias e a oportunidade que vocês têm aqui no Ângulo de ter à sua disposição professores maravilhosos e interessados que podem estar trazendo todo esse conhecimento para agregar a sua vida. Agora, você quando for
for entrar numa roda de discussão, já tem bastante embasamento para dizer o que é bobagem, o que é verdade, o que tem cunho científico. Coloca aqui nos comentários quais são os avanços genéticos que tu gostaria de ver e qual a espécie que tu gostaria de ver retornando aí, se é que tu gostaria, então, um campo polêmico, coloca aqui nos comentários que a gente quer saber. Curta esse conteúdo para que ele vá ao máximo de pessoas possíveis e se inscreva no canal, tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais!